Nós vamos agora continuar dentro da área do metodismo, e vocês vão encontrar esses materiais no meu blog também, ok? Mas agora nós estamos saindo da área da história. A história tem uma forma de enxergar. Coloca um tipo de óculos, coloca os pés de um lado e enxerga de um prisma aquele objeto. Quem sabe naquilo que nós falamos, ele enxerga o 9 ao invés do 6. Ele enxerga a partir de um certo foco. Agora, a teologia, a ênfase da nossa fé é uma outra forma de abordar. E eu quero então compartilhar com vocês aqui um pouco das nossas ênfases doutrinárias, que nós metodistas cremos. Então vamos lá. Gente, eu estou aqui com vocês hoje, mas vai haver um momento em que eu estou lá longe e vocês cá. E aí nós vamos nos encontrar na plataforma, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Só que a gente tem um objetivo claro. Nós queremos estudar as principais ênfases teológicas do metodismo e as práticas que o povo metodista tiveram, o que eles fizeram como resultado dessa fé. Então vamos começar o seguinte. A doutrina metodista, é importante nós estudarmos ela, porque tem duas razões. Em primeiro lugar, afirmar a nossa identidade. Você precisa de saber o significado das coisas. O pressuposto do policial chegar e dizer assim, carteira de habilitação, e você entregar uma carteira de habilitação, é porque você está habilitado. Você sabe dirigir, por isso você tem aquela carteira de habilitação. Eu, como pastor, tenho uma carteirinha, que eu apresentando lá no portão do hospital, eu tenho acesso em outros horários que, quem sabe, outras pessoas não tenham. Seja na UTI, seja nos quartos. O médico tem o CRM, ele pode dizer algumas coisas, trabalhar algumas coisas, porque ele é habilitado. E eu, quando eu falo assim, eu sou membro da Igreja Metodista, líder de célula, professor da escola dominical, eu sou uma pastora, uma evangelista, eu preciso de conhecer a minha igreja, ou seja, saber qual que é a identidade, o que significa ser metodista. Nós vimos um pouco de história, mas e agora, para a gente falar das nossas ênfases doutrinárias? Agora, nós temos também a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a nossa vocação. Nós temos uma vocação. Qual que é a finalidade do povo chamado metodista? Se for para a gente fazer a mesma coisa que o outro faz, não temos razão de ser metodista, é todo mundo igual. Nós temos características que nós podemos ser bênção a partir da nossa história, da nossa tradição, da nossa doutrina. Então qual que é o propósito de ser da Igreja Metodista? O que Deus espera de nós metodistas? Vocês já viram uma série de estudos que o Jornal Nacional fez sobre os trabalhos sociais das igrejas evangélicas? E um deles é sobre o trabalho da Igreja Metodista junto aos moradores de rua lá em São Paulo. Essa é uma característica da Igreja Metodista, uma igreja que trabalha a questão social. Nós temos um pastor, ele é professor na universidade também. Alguém já ouviu falar no pastor Nicanor Lopes? Alguém conhece? Pastor Nicanor Lopes, ele é doutor na área de missiologia na nossa universidade e ele tem uma questão que é muito interessante. Ele, na tese dele, diz assim, o metodismo, ele vive sobre um tripé, sempre. A evangelização metodista, o jeito metodista de ser, ele está firmado num tripé. Vamos olhar para esse tripé aqui onde está a câmera.
E nesse tripé ele fala, um dos pés é a evangelização, a proclamação da palavra. Um outro é a educação. Nós temos muitas escolas, faculdades, universidades metodistas. E outro é a ação social. Nós temos alguma AMAS por aqui? Associação Dourados temos. Oi? Cacilândia também tem. Bataguaçu. AMAS significa Associação Metodista de Ação Social. Certo? Ou seja, uma das características da igreja. Então, uma das coisas que nos faz diferente de outros é que nós temos esse jeito de ser. Agora, o Wesley, quando perguntaram para ele, falou: Wesley, fala para nós aí, qual que é a razão de ser dos metodistas? O que é esse negócio? O que é ser metodista? Sabe qual que é a afirmação que ele fez? Ele fez a seguinte, isso daí aconteceu no primeiro concílio dos metodistas. Eles estavam lá no século XVIII. Wesley respondeu isso daí. Não é formar uma nova seita. Falou, primeira coisa, não é simplesmente romper com a igreja anglicana. Mas, gente, quem escreve muito texto acostuma com algumas coisas, né? Gente, quando a gente sabe utilizar algumas conjunções, por exemplo, a conjunção adversativa. Se você quiser falar mal de alguém, vou te ensinar como é que fala mal de alguém. Você usa a conjunção de adição, que pode ser e ou pode ser vírgula, né? Aí eu falo assim, o Rodrigo é aplicado, senta na primeira carteira da classe. Ele é um cara sorridente, educado. Estou só enchendo a bola dele, não estou? Aditiva, ó, vou só somando. Só que quanto mais coisa boa eu falo aqui, significa que na hora que eu vier com uma adversativa e disser assim, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, significa que o que eu vou falar no segundo período é mais forte do que tudo que eu falei antes. Não é isso? Aí eu chego e coloco uma coisa bombástica para falar. Tu vai falar, mas o Rodrigo é assim mesmo? Olha a frase do Wesley aqui. Gente, não é formar uma nova seita. Deixou claro, não é isso. Mas, porém, contudo, tentando a vida que nós falamos, fazer o quê? Reformar a nação. Fico pensando na crise que nós vivemos hoje, hein? Essa crise ética. Gente, vocês sabem de onde? Uma palavra que vocês aprenderam pra caramba nos últimos tempos, foi o tal do decoro parlamentar, não foi? Não ficou em alta esses tempos atrás? Tudo era quebra de decoro parlamentar. O que é decoro? Tem umas palavras que a gente fala, decoro parlamentar. A gente acostuma com algumas coisas lá do grego e do latim, né? Por exemplo, a gente é acostumado com os prefixos, né? Prefixos e sufixos. Prefixo doc, a gente está acostumado com ele, não está? Prefixo doc, a gente tem aqui docentes, não tem? Doc é o que guia. Ente, pessoa, é o que guia uma pessoa. Docente é um professor. Disc também é um prefixo. Disc. Daí uma coisa que a gente fala muito, discipulado. Disciplina. E no ambiente da escola, discente, não é isso? Aquele que é guiado. Um é o que guia, o outro é o que é guiado. Discente. E o prefixo dec, o que significa? Dec. Daí a palavra decoro, ou a palavra decorar. A gente conhece mais a palavra decorar, que em alguns momentos pode ser usado como memorizar, mas que o seu primeiro significado é
Decoração é cuidar do ambiente, embelezar, não é isso? Decoro, a quebra do decoro parlamentar é a quebra da beleza da conversa, da vivência ali no parlamento. É quando você quebra a beleza. A ética, ela foi quebrada. A beleza do relacionamento pautado pela ética foi quebrada. Há um artista inglês, já falecido, que ele define o seguinte: ética é a estética de dentro. Ética é a estética de dentro. É o jeito que você é por dentro. Falar de beleza. Então essa ideia do decoro. Gente, a gente precisa de um decoro melhor nas nossas vivências, né? De uma beleza melhor nos nossos relacionamentos, né? Quando você pega um país que está vivendo os frangalhos de roubos de milhões e milhões, de pessoas que são presas e estão na Lava Jato e ainda continuam roubando, alguma coisa está errada. A quebra do decoro não é só no parlamento, é em todos os lugares. Tem gente que fala: onde já se viu esse povo roubar milhões? Mas e quando a gente rouba o lápis no trabalho da gente? Só porque só é um lápis, não é errado? E quando a gente age fora, quando a gente quebra a beleza dos espaços onde nós estamos, com a fofoca, com certas conversas, o Wesley vai falar: gente, nós vamos reformar a nação. Agora, para reformar a nação, a gente tem que começar por um lugar. Por onde que a gente começa? Pela igreja. Nós temos que reformar a nação, mas tem que começar por nós. Como é que nós vamos falar que a coisa tem que ser diferente se a gente não faz? Gente, propaganda enganosa da cadeia. Falar que Jesus faz a diferença na vida da pessoa e não faz diferença na nossa vida, devia ir da cadeia. Tem uns pregadores por aí que pregam cura, mas eles mesmos usam óculos. Pregadores por aí que falam que com a sua unção, com a sua mão, com o seu suor, com a sua toalha, com a sua não sei o que, com um monte de coisa, só que na hora que a coisa fica feia, vai para o hospital. Gente, a minha fala tem que ter a ver com as minhas atitudes. Tem que ter a ver com as minhas atitudes. Por isso, se eu quero reformar a vida ética na política, a ética no trabalho, a ética no trânsito. Esses dias eu estava eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: olha, Deus tem me levantado às 5 horas da manhã para orar, eu estou em busca de santificação, de uma vida nova, e vai, e não sei o que, e porque Deus vai fazer e acontecer, e vai... De repente, ele me chamou para a gente ir comer, e nós fomos para o carro, e ele dirigindo, e o carro na frente da gente, o carro deu uma cortada na frente dele, ele abriu o vidro e disse... Aí eu falei assim: devia de acordar às 4. Ou seja, essa conversa da santificação, que funciona na hora do intimismo, da intimidade, mas que não transforma em atitudes verdadeiras. E ele fala: nós vamos reformar a nação, começando pela igreja, por nós. É no microcosmo aqui que começam as relações de justiça. Não adianta a gente falar da injustiça do mundo, da injustiça parlamentar, da quebra do decoro, se a gente não consegue embelezar nossos relacionamentos, se nossos relacionamentos não são pautados pela beleza do amor que Cristo ensina. E aí ele vai dizer: e nós vamos reformar isso, e temos uma grande tarefa, que é espalhar o quê? A santidade bíblica sobre a terra.
Gente, sabe o que é? Você sair exalando o perfume de Cristo? É isso que ele está falando. Onde você está, você fazer a diferença porque é cristão. Eu gosto muito de uma frase. Quem aqui já leu aquele livro lá, O Monge Executivo? Lá ele coloca uma frase da Margaret Thatcher. E a frase é a seguinte: liderança é como ser dama. Se você diz que é porque não é. Ou seja, se você precisa de falar que você é líder, é porque você não está sendo líder. Se eu digo que sou santo e sou obrigado a explicar, você sabe com quem você está falando? Eu sou santo. Preciso de justificar isso. O fato de ser santo é aquilo que eu vou exalar do que eu sou de verdade. O que eu sou, lembram que eu falei lá, que seria muito importante a gente se autoconhecer, conhecer a nossa congregação e conhecer a sociedade. Gente, o autoconhecimento é muito doloroso. É doloroso. Por isso que as pessoas não gostam muito de psicólogo, tem preconceito com áreas médicas como psiquiatra. Eu não vejo ninguém falando assim, eu tive um ataque cardíaco, mas Deus é meu cardiologista. Mas vejo pessoas em crise psicótica, psicológica, psiquiátrica, dizendo assim, Deus é meu psicólogo. Alguma coisa está errada. Não podemos confundir dificuldades psicológicas ou psiquiátricas com espiritualidade. Crente entra em estresse, crente tem doença mental, crente tem coisas que ele precisa de remédio, e tem hora que é o remédio faixa preta que vai ajudar, porque é uma descompensação química. Não é porque ele ora pouco ou ora muito, é porque há uma descompensação. Do mesmo jeito que há descompensação em outras áreas do corpo. Uma vez eu estava indo para a igreja, cheguei no final da reunião de oração, eu era pastor lá em Marília, uma irmã que tinha uma doença no joelho, que era a doença de freira, que é a doença de quem fica muito tempo ajoelhada. Irmã Odete. A irmã Odete estava orando, aí eu cheguei, eu tinha pedido oração, que eu estava com muita dor no joelho e nos tornozelos, que o meu ácido úrico estava atacado. Aí eu cheguei, a irmã Odetinha estava orando assim, Senhor, repreende o inimigo que está atacando os joelhos do pastor Paulo, está atacando os tornozelos. Ela terminou de orar. Falei, irmã Odete, vamos conversar o seguinte aqui, de uma forma brincalhona. Falei, vamos conversar sério. Queria falar para você o seguinte, o diabo não tem culpa de nada disso aí. Eu que sou sem vergonha. O médico falou que é para me parar de comer feijão um pouco, carne vermelha, grãos, que isso eleva meu ácido úrico faz com que alguns cristais sejam formados na minha rótula e começa a raspar e aquilo gera uma dor terrível. No entanto, antigamente tinha uns remedinhos, quem é mais velho já teve isso e já deve ter tomado. Tal de colchicina, alguém já tomou colchicina? Gente, aquilo lá faz a gente cria um espírito de samambaia. Sabe o que é isso? Você fica plantado no vaso para poder assim, arrancar tudo que está te fazendo mal lá. Mas, gente, tem dia que a gente passa apurado como rei ou rainha, sabe? E aí qual que é a grande questão? É a gente entender que tem coisa que tem a ver conosco. Gente, eu preciso de ser mais responsável no trânsito, o meu testemunho, a minha fala. Gente, fofocar é gostoso demais. É pecado, mas é gostoso. Falar mal dos outros. Daí é uma tranquilidade. Enquanto você está falando mal dos outros, parece que você é tão bom. Só que é pecado, é errado. Como que a gente precisa de vencer? Né? Paulo falava disso, tem coisa que eu não quero, eu faço. Tem coisa que eu quero fazer que eu não dou conta. Então, quer dizer, a minha vida de testemunho, espalhar santidade, tem hora que é uma luta comigo mesmo. E tem hora que a gente pisa na bola e fala assim. Aí o apóstolo Paulo ajuda também, né? Miserável homem que sou. Hein?
A Imitação de Cristo é um texto escrito para as pessoas que viviam no monastério. E o Wesley, então, ele começa a ver coisas importantes da vida de santificação. Como é que eu me torno uma pessoa mais santa? Como é que eu sou uma pessoa bela espiritualmente? Um cristão que exala o perfume de Cristo por onde passa. Aí a experiência do Clube Santo ajudou bastante. E aí uma coisa que vai chamar a atenção da gente é que, quando ele teve aquela experiência do coração aquecido, isso vai confirmar algo na vida dele, de que é necessário uma experiência mais profunda com Deus, fruto da busca, da oração, do jejum, da dedicação, mas que vai redundar em ações práticas no cotidiano. Gente, não cabe mais aquela, vamos dizer, aquela história que a gente ouvia antes e que às vezes até assustavam as pessoas. Parecia que a gente era extraterrestre. Oh, irmãos, nós não somos deste mundo. Não, se você pegasse uns crentes conversando, passando em frente ao cemitério, dava até medo, né? Porque vocês escutavam a pessoa falando, não somos desse mundo. Você fala, opa, fui. Peraí, nós somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos de duas cidades, a terrestre e a celeste. Agora, é fácil falar, de uma forma espiritual, o que é ser cidadão do céu. Mas como falar o que é ser cidadão da terra, da caminhada, do nosso dia a dia? O que é ser cidadão da terra? O que é a gente trabalhar aqui no cotidiano, viver de forma santa na nossa caminhada? E aí você olha para o metodismo, vê o Wesley falando, olha, eu fui naquele horário, senti meu coração estranhamente aquecido, isso muda a vida dele. Ele então vai ter uma leitura diferente, vai assumir as ideias lá do George Whitefield, vai ser o cavaleiro de Deus conhecido na história. Mas um dos marcos do nosso jeito de falar da nossa fé está ligado no jeito que nós interpretamos a Bíblia. Hoje vivemos num mundo onde a Bíblia é interpretada a partir da filosofia pós-moderna, que é a filosofia da sensação. A pessoa pega a Bíblia, presta a sua Bíblia aqui, Rodrigo. Ela pega a Bíblia, assim, ela lê e interpreta a partir dela. Não, existem ferramentas para estudar. O professor Daniel estava falando, gente, eu tenho que entender que esse texto fala da época tal, que o rei tal tinha os profetas da corte, Deus levanta outros profetas, tá? Tem jeito de interpretar isso. Agora tem hora que eu pego a Bíblia e quero interpretar a partir do senso comum. E o mundo pós-moderno que tem essa fé customizada, lembra que nós falamos? A pessoa faz do texto o que ela quer. Ela pega o texto, tira do contexto e usa como pretexto. Não é isso? Ela fala o que ela quer, ela torce a Bíblia para todo lado. Tem hora que ela vai falar assim, mas é a mesma Bíblia que nós estamos falando? Quer dizer, o que significa os valores dessa palavra para nós hoje? Então, nós precisamos de ter regrinhas para estudar essa palavra, porque senão as pessoas interpretam. Alguém já ouviu falar no pastor Ariovaldo Ramos? Pastor Ariovaldo Ramos é um pastor da área aí dos ligados à missão integral, uma leitura missiológica, né, da missão da igreja, né, como que a igreja faz missão. E ele conta que ele foi um dia numa igreja e tinha um jovem lá na frente. E aí, esse jovem começou a pregar. E ele falou assim, abram suas Bíblias aqui na parábola do filho pródigo. E aí ele leu só o comecinho. E disse o filho mais novo ao pai, pai, dá-me o que é meu. E o pai deu. Aleluia! Aí fechou a Bíblia, não preciso mais da Bíblia. Porque, irmãos, Deus me diz que você tem que agir como filho pródigo.
Você tem que chegar e dizer: Pai, dá-me o que é meu, dá-me o que é meu. E Deus vai te... E aí ficou vociferando o tempo todo: dá o que é meu, me dá, dá. E você tem que ser como ele. Se você pedir, o Pai vai dar. Se você... O Ariovaldo Ramos foi ficando maluco, né? Cara estudioso da Bíblia. Terminou, ele foi lá conversar com o Jó e falou: amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem mais de 2000 anos de história, eu gosto de estudar bastante, inclusive eu gosto desse texto aí. Eu não lembro em nenhum momento desses 2000 anos de história, onde um pai da igreja, onde um estudioso, um exegeta, alguém tenha defendido essa tese que você está colocando aí. Eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, pelo contrário, me parece que esse filho aí é um sem vergonha. E esse rapaz aí, ele teve que se arrepender. Aí, a graça do Pai, que o abraça e acolhe, isso aqui é o que o texto está chamando a atenção. Da onde você tirou isso? Ele respondeu: foi Deus que me falou. Quando a pessoa fala foi Deus que me falou, acabou o diálogo, né? Nessa época de sensação, as pessoas falam: não, foi Deus que me falou, eu senti no meu coração. Isso é para você, para mim é diferente, não é assim? Nessa ideia de uma fé customizada, onde cada um customiza do jeito que quer e personaliza a fé do jeito que lhe agrada, diz assim: não, mas esse texto para mim é diferente. Se o pastor pensa assim, eu não penso, eu penso diferente. E aí o Ariovaldo disse para ele, falou: meu amigo, isso que você está falando é contrário aos princípios teológicos da fé cristã, evangélica. Para o senhor, para mim não, foi Deus que me falou. Então, às vezes, as pessoas marcadas em si mesmas, pelas suas experiências e sensações, submetem um texto sagrado, antigo, histórico, tradicional, às suas sensações pessoais. Foi bom para mim, então é Deus que falou. Já que Jesus é joia, ele gosta de mim, ele fala comigo. Não falou com você? O azar é seu. E aí o metodismo vai falar: não, tem um jeito da gente olhar para o texto bíblico. A gente precisa de respeitar algumas regrinhas. E aí o Wesley vai dizer: olha, é necessário a gente levar em conta que para eu interpretar a Bíblia, eu preciso de considerar algumas áreas do saber. E aí ele vem e apresenta isso aqui, ó. Fontes do nosso conhecimento religioso. A Bíblia é o centro. A Bíblia é o centro da nossa fé e prática. Mas para eu entender a Bíblia, eu preciso de algumas coisas. E aí ele vai chamar a atenção disso aqui. Eu preciso da tradição. Gente, a gente vive um problema, e não é só no ambiente da fé e da igreja, em todos os lugares. O desrespeito hoje pelo mais velho, pelo antigo, é enorme. Eu fiz meu mestrado na área de ciências da religião sobre o fenômeno do envelhecimento populacional como um desafio à missão da igreja. Então eu trabalho muito com idosos. Eu não trouxe, mas no próximo encontro eu vou trazer. Eu tenho umas perucas, uns óculos, uns negócios. Você conheceu lá, não conheceu? Eu gosto de usar. Ele já ficou acesinho na hora que eu falei da minha peruca. Não vou emprestar, não. Entendeu? Qual que é a grande questão? Como que eu enxergo a verdade bíblica? E aí eu preciso de olhar para a tradição. Agora eu confundo às vezes tradição com tradicionalismo. Tradicionalismo é quando eu faço uma coisa que se fazia no passado, eu apenas repito sem atualizá-la e sem ter significado para o presente. Por que você faz isso? Eu faço porque todo mundo faz, então eu também faço. Isso é tradicionalismo. Tradição é quando eu pego o espírito da coisa que acontecia naquela época e digo: isso tem valor dessa forma hoje. Então hoje a tradição ela tem que ser reinterpretada. E quando eu falo do valor da tradição do passado, o que o Wesley disse, o que Agostinho disse, o que o apóstolo Paulo disse, o que disseram no passado, eu estou buscando a afirmação dos concílios antigos, da caminhada da igreja, dos estudiosos.
Eles precisam de dar luz a algumas coisas que eu vou estudar aqui na palavra de Deus. Agora só isso não. O metodismo vai dizer assim, é necessário, vamos começar por aqui também, ó. É necessária a razão. Não foi o que eu falei na aula inaugural? Nós somos diferentes de todos os outros seres na natureza. A gente pensa, a gente usa a razão. A gente fala, não vou comer isso, eu vou comer aquilo. Não vou por esse caminho, eu vou pelo outro. Eu faço uso da razão. E quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso fazer uso da razão. Eu não entro em transe. Senti. Não. É uma relação com essa palavra, onde eu faço uso da razão. Olha, estou aqui em Malaquias. Aqui fala de uma época. Puxa vida. Nossa, isso tem um significado tão importante. Estou passando um momento na minha vida. Eu faço uso, eu interpreto as coisas. Preciso também de entender que a vida tem uma relação com a criação, com a natureza. Gente, a gente fala do ecossistema. Porque eu sou parte do ecossistema. Nós somos partes do ecossistema. Precisamos cuidar da natureza. Nós precisamos de cuidar da natureza. Nós estamos no meio disso. É como se fosse cuidar de uma outra coisa. O ecossistema, a natureza, somos nós. E Deus revela a nós das formas mais diferentes. O próprio texto bíblico vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Quer dizer, quanta coisa a própria Bíblia fala. Hinos tradicionais, as grutas, as rochas imensas. E agora não lembro o resto. Quer dizer, quantos hinos, fala assim, tudo isso canta um hino ao Senhor. Eu tenho que ser sensível para ver Deus agindo no mundo, na história, na natureza. E aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é a experiência. Como a gente precisa de levar em conta a experiência correta? Às vezes nós nos preocupamos com a doutrina correta, nos preocupamos com conseguir uma comunidade, falar essa é a certa, mas nós precisamos também de nos preocupar em ter uma experiência correta. Não adianta eu saber que Cristo nasceu em Belém da Judéia, se esse Cristo não nascer no meu coração. Vou ser um belo historiador. Agora tem significado falar do Cristo que nasce, quando além do apontamento histórico eu posso falar da experiência com Cristo. Falar da ressurreição de Cristo não é falar assim, olha, Jesus ressuscitou porque ele não está no túmulo. Gente, é muito fraco esse argumento. Quem disse que não roubaram o corpo do Senhor lá do túmulo? É muito fraco isso. Um argumento pela fé assim, ó, eu creio na ressurreição porque eu tive um encontro com esse Cristo. Eu entreguei minha vida para esse Cristo. Eu vivo em comunhão com esse Cristo. Aí é uma experiência da fé. Agora adianta eu saber todas as coisas da igreja, saber de cor, livros da Bíblia. Eu sou de uma época em que a criança, a gente, na escola dominical, nas igrejas, a gente fazia muita competição. Como é que a gente chamava? Gincana, não era? Gincana bíblica. E, gente, o que eu sei de versículo bíblico de cor dessa época, com 9, 10, 11 anos, eu sei falar os livros da Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Eu sei qual que é o maior versículo, qual que é o menor versículo. Eu sei falar sobre a história de cada livro da Bíblia. Tudo isso aprendi quando eu era criança.
até os 13 anos de idade, não foi fazendo faculdade de teologia. Isso fez parte da minha experiência de vida, de estudar essa Bíblia. Agora, quando a gente fala do nosso jeito de pensar a fé, nós pensamos nisso. E aqui eu vou então especificar de uma forma simples, vocês vão ler depois, o que seria cada uma destas áreas. E quando a gente fala de metodismo, nós estamos falando de que a salvação não é um simples ato mágico. Diferente de algumas igrejas que diz, você quer aceitar Jesus hoje? Levante a sua mão e vou orar por você. Aí a pessoa levanta a mão e a igreja diz assim, temos mais uma alma salva, aleluia. E você que se vira agora que não vão salvar outros. Não é isso. Nós somos uma igreja que acreditamos na salvação como um caminho. A gente vai cuidando das pessoas e cuidando uns dos outros. Porque isso tem valor para nós. E o primeiro processo de salvação que nós acreditamos é falar, Deus que começa toda essa brincadeira de salvar o homem. Não sou eu que escolho Deus. E também a outra teologia que diz assim, Deus me escolheu e eu não tenho como negar. Não, essa ideia da graça é irresistível. Não, o metodismo diz, a gente pode resistir sim. E tem gente que entrega a vida para Jesus e depois entrega a vida para o capeta. É possível isso? O metodismo vai dizer sim. É possível perder a salvação? O metodismo vai dizer sim. A teologia metodista vai falar assim, quando você entrega a vida para Jesus, você está começando um processo que você tem que levar a sério até o final da brincadeira. Então não pensa assim, eu aceitei Jesus, agora posso fazer o que eu quero. Ou como algumas teologias dizem assim, ele ficou firme na igreja há 30 anos, e agora desviou, morreu, estava na bebida e nas drogas. Nunca foi salvo. A igreja metodista vai falar, olha, você quer servir ao Senhor? É um compromisso. Nós temos textos bíblicos que falam desse compromisso. Lembra quando Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é uma caminhada. E ele diz assim, quem que é o rei? Que quando ele tem que guerrear contra o outro, ele não procura saber quantos tem do outro lado lá. E se tem 10 mil e ele está só com 1000, ele vai lá e manda uma comitiva para falar assim, eu já nem queria brigar mesmo, vamos fazer as pazes. Ou aquele que vai construir uma casa, não faz primeiro lá um projeto, para saber se tem condições de terminar, para depois não passar vergonha e os outros falando assim, quis construir e não deu conta. Não é Jesus que diz isso? A fé tem a ver com isso. A fé tem a ver com essa ideia de que há um compromisso. Eu gosto muito de trabalhar com as palavras, né? Você já pensou que a palavrinha compromisso é a junção de 3 outras palavrinhas em português? A palavrinha com, a palavrinha pró e a palavrinha missio. A palavrinha com é estar juntos, né? Eu vou com ele, é estar juntos. Pró, nós estamos acostumados com ela, em favor de, não é? Bazar, pró, é em favor de. Missio é a missão, que nós estamos acostumados. Compromisso é juntos em favor da missão. Assumir compromisso na fé cristã diz respeito a eu pensar direitinho que há algo sério para se fazer. E que eu tenho que me manter firme, e que uma vida que quer se dedicar a Deus, não é um ato mágico, não é um passe, recebi, não é uma sensação de momento, não é uma meditação que purifica, mas é uma ação diária, cotidiana, de um Deus presente sempre. Agora, a centralidade de tudo está na graça de Deus. É Deus quem nos alcança. Entendeu por que esse povo que vivia pensando, estou condenado ao inferno, de repente vão estudar a carta de Paulo aos Romanos e se deparam com a mensagem da graça, e isso faz uma mudança na vida deles.
Porque essa é a teologia da graça. E sabe o que eu fico com medo? Que metodistas que tinham que manjar desse negócio de graça, de teologia da graça, de doutrina da graça, que fala de perdão, que fala de cuidado, que fala de acolhimento, tem uma ideia equivocada e acabam assumindo a teologia de outras igrejas, que são teologias excludentes. Teologias que, corta e joga fora. Você não escreveu, não fez, escreveu, não leu, pau comeu, não é isso? Quer dizer, você não está fazendo, está errado, a porta da igreja, a serventia, vai, ó. Não é isso? Quantas vezes a gente não vê? A gente não vê a teologia da graça. Vou fazer aqui uma abordagem teológica para vocês terem ideia. Sabe aquele texto que fala lá do texto bíblico, onde Jesus fala: vós sois o ramo, porque ele se auto-intitula como a videira, e ele fala que o pai dele é aquele lavrador que cuida. E lá no começo, abre aí sua Bíblia, vou roubar sua Bíblia um pouquinho aqui, João 17, não é isso? João 15, 17 é a oração sacerdotal. Vamos lá, João 15. Vamos aprender aqui para vocês fazerem um bom sermão, hein? Vamos lá, vou tirar meu chapéu de professor de ênfase metodista, vou colocar aqui de pregador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o... Gente, essa palavra está errada. Eu compliquei agora. Eu compliquei a vida dos 6 tudo e a minha. Porque, gente, todo o bloco aqui do Evangelho de João é falando de acolhimento, cuidado e bênção. João viveu numa comunidade que os irmãos tinham saído da igreja. Esse povo tinha vivido um momento difícil. Lembra lá nas cartas de João lá, que ele fala assim, esses irmãos aí, eles foram, ficaram, não amemos só de palavra, mas de fato. Eles estão vivendo umas crises lá. Então o Evangelho de João são palavras de acolhimento, de cuidado. Todos os textos aqui você vai ver antes e depois fala de cuidado. E esse versículo aqui é o único que destoa de tudo. E é o versículo mais usado para caçar o pescoço do crente, não é? Quando uma pessoa não está fazendo as coisas do jeito que o líder gosta, o próprio Evangelho diz, quem não dá, não é mais ou menos isso? Tem uma Bíblia, se você tiver desejo, acho que ela custa R$5, chama Bíblia Strong, que você abaixa, ela apresenta a palavra no original e o significado das palavras. Você sabe qual que é o primeiro significado dessa palavrinha aqui, que em grego é airo, e que está escrito assim, ele corta, airo? É igual em português, quando você vai lá no dicionário, não tem vários significados? O número 1, o número 2, tem um monte. Cortar é o 7º. Por que o tradutor bíblico, João Ferreira de Almeida, resolveu usar o cortar, eu não sei. Porque tradução diz assim, todo tradutor é um... Quem lembra disso aí? Tradutor, traidor. Porque, gente, não dá conta de traduzir tudo, as culturas são diferentes. Mas você sabe qual que é o primeiro significado dessa palavrinha airo? Levantar. Todo ramo que não der fruto, ele o levanta. Ué, mas o que tem a ver? Explicarei. Como que a vinha era plantada? Não era como hoje que a gente faz aquelas casinhas, como é que é o nome das casinhas? Que fica a uva? Não é como a gente faz hoje. A Israel, eles colocavam um mourão. Eles plantavam no pé do mourão e ela ia crescendo ali no mourão.
E o que acontece? Eu não sou agricultor, gente, mas eu aprendi lá na escola, né, e também estudando um pouco sobre esse texto, que a planta promove a tal da fotossíntese. E que ela precisa de respirar também. E o que acontece? Alguns galhos, se eles começam a ficar muito grandes sobre os outros, eles vão sufocando os outros. Oi? A poda é em agosto. Aí, ó, alguém que entende. E o que acontece? Ele está falando, quando esses ramos estão ali, ó, sufocando os de baixo, o que eu tenho que fazer? Podar. E aqui ele está falando, levantar. A cortar aqui não é a ideia de cortar e jogar fora, não. É a ideia de cuidar. Se ele não está dando fruto é porque ele não está sendo cuidado. A gente muda toda a ideia. É fácil eu falar assim, ó, você é um miserável de um pecador, vai para o inferno. Isso é fácil. O difícil é dizer, irmão, eu sou um miserável pecador, não estou dando conta de te abençoar, como o meu Senhor mandou eu fazer. Mas eu quero cuidar de você, quero estar com você, quero viver com você. É cuidar uns dos outros. A teologia metodista vai falar disso, desse cuidado. Por isso, ninguém tem a competência. E aí as pessoas interpretam tão mal esse texto, que fala que é Deus que corta. Não, que é Deus que coloca, que prega fogo, não é? Não é verdade. Porque se você ler o texto corretamente, traduzindo essa palavra por levantar, diz assim, que qual é o ramo que cai? É o que o agricultor corta? Não. O ramo que cai não é esse que está escrito aqui. Depois vocês leiam atentamente. O ramo que cai é o ramo que não quer ficar ligado à videira. Por isso que fala, sabe quantas vezes ele usa a palavrinha permanecer nesse texto desse tamaninho? 7 vezes. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. O ramo é permanecer, permanecer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não sai da comunidade. Essa era a lição que João estava trazendo para a sua comunidade. Não sai da comunidade. Fica grudado na videira. Jesus está aqui conosco. Vamos ficar cuidado. Vamos cuidar uns dos outros. Agora, se você criar uma autonomia da videira, o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque se você não estiver ligado à videira, você não vai receber o alimento. Se você não estiver ligado ao caule, você não vai receber o alimento. O que vai acontecer com você? O que acontece com o galho quando ele seca? Ele cai sozinho. Precisa de alguém cortar ele? O ramo, essas coisas? Ele vai caindo. E aí diz o texto bíblico que o apanham e joga no fogo. Não fala que Deus, mas o povo como gosta de fazer um drama, né? Se você não der fruto, o Senhor vai te cortar e vai jogar no fogo, o fogo do inferno. Agora, quando eu tenho a ideia da graça, quando eu coloco os óculos da graça, que é tão cara e tão importante a teologia metodista, nós fugimos desses projetos de julgamento, de achar que nós somos do controle de qualidade do céu. Você pode, você não pode. Agora, lembra que eu falei o negócio da leitura? Tem texto que não é tão fácil de ler. Ler os livros de doutrina, de história, de ênfases, é mais difícil. E aí um terceiro ponto. Nós metodistas somos conhecidos por uma igreja que procura uma teologia do equilíbrio. O que é isso? Gente, equilíbrio aqui não é um equilíbrio estático, como o equilíbrio daquelas balanças. Lembra aquelas balanças de 2 lados que a gente tinha? O equilíbrio na balança é quando ela fica estática, não é? Que aí você coloca o mesmo peso de cá e o mesmo peso de cá e ela fica equilibrada. Não é isso? Parece que não tem mais tensão. Não.
equilíbrio nessa ideia da doutrina metodista é o equilíbrio do equilibrista. Como é que o equilibrista faz para se equilibrar numa corda bamba? Se ele ficar estático, ele consegue se equilibrar? Quem já brincou aqui de andar em corda, andar nesses lugares? Andar em cima de um pedaço de madeira, atravessar uma pinguela, fica estático para você ver. O que você tem que fazer? Tem que ter um jogo, não é? Você não fica assim? É esse aqui que é o equilíbrio que a gente busca. Então, que a gente vai para cá e fala, opa, tem que jogar para lá, joga para cá, E aí eu preciso de aprender a lidar com algumas coisas. O problema é que a gente precisa de cristão, e eu vou dizer assim, de cristãos metodistas radicais, e não extremistas. Radical e extremista é diferente, gente. Radical é aquele que vai à raiz, aquele que vai a fundo na coisa, aquilo que é. Extremista é aquele que é 8 ou 80, não é isso? Porque para mim é o seguinte, ou é 8 ou 80. Não tem o lado de cá ou o lado de lá apenas. Eu preciso de aprender a lidar com isso. E como que eu faço? E aí o metodismo vai falar, é importante que na nossa vida a gente consiga unir o que fica conhecido como atos de piedade e obras de misericórdia. O que viria a ser isso? A gente podia simbolizar pela cruz. Atos de piedade seria a madeira da cruz que está na vertical. São todas as ações que nós fazemos no nosso relacionamento com Deus. Orar, jejuar, louvar, ler a palavra. É a minha relação com Deus que me alimenta espiritualmente. Agora eu preciso de ter também um relacionamento horizontal. A cruz tem também essa madeira horizontal. E eu preciso de ter essa clareza de que somos seres que vivem em comunidade. E como que eu tenho uma vida pautada pelo relacionamento interpessoal, cheio da graça e do Espírito de Deus, exalando o perfume de Cristo. Esse equilíbrio nós precisamos. E aí tem a ver com o que nós vamos estudar no decorrer dos nossos 15 dias lá na plataforma. O metodismo uniu a vida de oração, a visita aos pobres lá na prisão. Preocupou com a alma das pessoas, mas preocupou com a educação das pessoas. O metodismo se preocupou em ter uma fé que pudesse se tornar em prática, viva, verdadeira, na caminhada das pessoas. Vocês terão meu blog para pesquisar muita coisa. Vocês terão a plataforma, meu blog é o Plus a mais, lembra que eu falei? Meu blog não tanto querer fazer lá, não tem nada a ver. A disciplina está na plataforma, que nós vamos mostrar o que é isso agora. Agora, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de aprofundar. Conhecimento só pode ser adquirido quando a gente se dedica aos estudos. Não existe conhecimento por osmose, entendeu? Você, ou se ficar do lado de uma pessoa inteligente e achar que vai passar aquilo ali por irradiação. Você passa. Não passa. Exige e cansa estudar, enjoa, mas vale a pena. Porque, gente, se você tem lastro, se você tem bagagem, vou usar uma palavra bíblica. Jesus disse, a boca fala, se você não estudar, se você não buscar valor, se você não tiver coisa boa, como é que você vai querer apresentar para as pessoas depois? Você acha que vai vir um anjo falar no teu ouvido? Isso daí é espírita que acredita nisso. Nós não acreditamos nesse negócio, não.
Isso daí, quem acredita, são outras formas de fé, mas não a cristã. Eu tenho que estudar. Eu tenho que levar a sério. Se você fizer isso, garanto que a tua maturidade cristã... Nós estamos precisando de crente maduro, hein? O Paulo já falava isso, não falava? Lembra quando Paulo falou assim? Gente, eu queria dar para vocês umas coisas mais sustantes, mas vocês só tomam leitinho. Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Tem hora que nós estamos precisando de crente maduro. Crente que fala, não, eu sei o quão importante é. Vamos pensar lá nos apóstolos, sofrer por causa do Evangelho. Levar a sério. Porque se eu sou cristão, evangélico, metodista, porque estou levando vantagem, alguma coisa está errada. Se é porque eu estou levando vantagem, alguma coisa está errada. Porque meu compromisso com Jesus tem que ir para além de tudo isso. Meu compromisso com Jesus é fruto da minha fé num Cristo que deu a vida.